Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cícero e hoje nós vamos ter uma conferência sobre o Isaac Newton. Então quero aí agradecer o pessoal que já está participando. Então nós temos aí o Carlos, a Cristiane, o Eduardo, o Hugo, a Magda, a Nilce, Notle, Rogiana, Sebastião e Sol, né? E Tiago também. Então, não sei se vocês já todos participaram da web conference da PEX, mas eu gostaria já de deixar bastante à disposição para vocês interagirem o máximo possível. Tá? Então vocês podem fazer colocações, perguntas, fiquem bastante à vontade para interagir durante a conferência, tá ok? Então, primeiro a gente vai falar um pouco do Isaac Newton. O Isaac Newton, ele é uma pessoa, digamos assim, dentre os cientistas, ele é um dos mais renomados. Muitas pessoas que classificam, né, fazem aqueles rankings de cientistas, de pessoas mais célebres, mais notáveis. Muitos desses, quando classificam os cientistas, apontam o Newton como sendo o principal cientista da história. Então isso é um fato já marcante, já chama atenção. O que tem então esse cara? O que ele tem de diferente que a gente vai estudar? Não necessariamente é a nossa opinião que ele é realmente o principal dos cientistas, que tem várias variáveis aí nesse processo científico, mas certamente ele é um dos grandes nomes da ciência de todos os tempos. Então, o que a gente vai estar falando com relação aí ao Newton? Então, por exemplo, o Newton foi uma das pessoas que ele teve um nível de ampliação dos limites de compreensão humana muito amplo. Ou seja, a forma das pessoas pensarem antes do Isaac Newton era de um jeito. Depois que teve a existência do Newton, mudou muito a forma de entender a compreensão. Então, por exemplo, antes ainda do Newton, tinha muito aquela ideia para a maioria das pessoas que tudo era meio acontecimento, qualquer acontecimento natural tinha alguma coisa relacionada com os deuses. Então não sabiam exatamente as causas. Então, como não se sabia, atribuíam-se aos deuses. E após a existência do Newton, isso mudou muito. Então passou-se o quê? Existe uma possibilidade de fazer pesquisa, de procurar identificar, de procurar entender o que realmente está acontecendo. Então mudou muito esse processo científico, a forma de acompanhar o conhecimento como um todo. Então, o que mais? A humanidade pôde pela primeira vez perceber como funciona o conjunto do universo, que é mais ou menos o que eu estava falando. Então, por exemplo, aquele todo processo da circulação da Terra em volta do Sol, mas não só que isso existia, que era fato, mas o Newton trouxe muito a questão do modelo, ou seja, qual é a fórmula que está por trás disso? Por que realmente a Terra dá em volta, fica em volta do Sol, a Lua fica em volta da Terra, e por que isso acontece? Então, quando Newton formulou a lei da gravidade e a lei da atração dos corpos, isso ficou muito claro para todo mundo, ou seja, tem um sentido, tem uma razão, tem um porquê. Então é assim que funciona o movimento. Por isso que a Terra tem, digamos assim, essa velocidade que faz esse movimento em 365 dias. Ou seja, tem uma fórmula que calcula exatamente isso, a partir muitas vezes do peso da Terra, um peso aproximado do Sol. Então isso tudo começou a mudar bastante. Eu estou falando aqui mais de fatos e tal. Daqui a pouco a gente já vai entrar um pouco mais na questão intraconsciencial, alguns fatos, algumas características, algumas maneiras de pensar do Isaac Newton. Tá? Então o Newton ele é considerado o pai da ciência moderna. Isso porque ele trabalhou muito com a forma científica, o modelo científico de pensar. Então hoje a ciência convencional e praticamente então toda a ciência que é trabalhada no planeta, ela é com base no paradigma newtoniano cartesiano.
O que vem a ser, então, esse paradigma? E aí a gente já gostaria de fazer um contraponto com o paradigma consciencial. Tá? Então eu vou falar agora, quando falar de paradigma consciencial, eu vou começar a abordar alguns temas, algumas ideias sobre conscienciologia. Então, se alguém de vocês, né, que está participando da conferência não esteja, digamos assim, tão habituado à conscienciologia ou é um conhecimento novo, por favor, vocês podem ficar bastante à vontade para interagir aí a hora que quiserem, interromper em qualquer momento para solicitar algum esclarecimento, alguma ideia, que o ideal é expandir um pouco, tá ok? Então, com relação à ciência convencional, a ciência newtoniana cartesiana, a base dessa ciência, e essa ciência muitas vezes ela tem uma força muito forte na física, ou seja, hoje a ciência das ciências, né, dentro de um paradigma convencional, ele é muito pautado na física, tá? Então da física deriva a própria mecânica, a eletrônica. Então todo o processo aí de informática e tudo mais, todos esses avanços eletrônicos, ele está muito centrado na base física, na forma física de pensar. Então tudo mais que acontece, a grande maioria das outras áreas de conhecimento dentro de uma ciência convencional, elas são fortemente embasadas na questão da física. Por exemplo, a questão da medicina. Se nós formos observar os principais ou grandes avanços que tem tido a medicina nos últimos anos, na maioria das vezes, se a gente for examinar os grandes avanços em termos de exames laboratoriais, em termos de identificação, realmente anamnese ou diagnósticos, muito está relacionado em novos aparelhos, novas formas, ou seja, a medicina tem avançado muito não pelo conhecimento da pessoa em si, mas sim tem avançado muito também, né, ou principalmente o que ajuda esses avanços, tem sido os equipamentos, que eles estão cada vez mais modernos, mais avançados, mais, digamos assim, precisos em termos de entender como é que funciona o corpo humano. Eu estou colocando esse contraponto por quê? Só para a gente entender o quanto que a nossa, digamos, sociedade, ela é toda embasada nesse processo da física. E aí a gente quer colocar a base, a origem, muitas vezes, desse processo, começou lá junto com a vida ou com a questão do Newton. Então a gente vê que em muitos aspectos ele contribuiu bastante para todo um avanço da humanidade. Depois a gente vai ver que por forma de utilizar, por limitações das pessoas em geral, acabou que isso teve uma predominância muito grande. Então a gente vai contrapor daí com o paradigma consciencial para colocar pelo menos numa balança aí esse nível de utilização então da ciência convencional. Tá? Então, por exemplo, mesmo então na medicina, que é uma área bem ligada à saúde, ainda a gente vê fortemente uma marca, presença da física muito forte. E o paradigma consciencial, então, o que vem a ser? O paradigma consciencial, ele é um paradigma voltado para a consciência em si. Então, quem é a consciência? A consciência somos nós, somos as pessoas. E uma base dessa pesquisa feita no paradigma consciencial é que o próprio pesquisador, ele é objeto de pesquisa, diferente da ciência convencional, onde a ciência convencional procura estudar o objeto externamente. É uma pesquisa não tanto participativa, enquanto na pesquisa consciencial é participativa. Outro ponto diferente aí quando a gente trabalha com o paradigma consciencial, existe a multidimensionalidade. Então, por exemplo, nós não somos somente um corpo físico. Nós temos também um corpo energético, um corpo emocional e um corpo mental. Ou seja, existem diferenças, né, outras variáveis, outros aspectos para a gente lidar. E nós não nos relacionamos apenas com a dimensão física. O tempo todo nós estamos interagindo com energias,
estamos interagindo com outras dimensões como um todo. Então isso faz uma diferença muito grande na forma de pensar, na forma de entender. E um ponto muito interessante aí é o seguinte, a questão da replicabilidade dos experimentos. Então, para uma ciência dentro do paradigma consciencial, existe uma série, um número muito grande de experimentos intraconscienciais, experimentos que as pessoas têm, que é só naquele momento que acontece. Ou seja, aquilo vai acontecer com uma pessoa, aquela reação, aquela situação, não é em todo momento que fica acontecendo, não é uma coisa que muitas vezes pode ser replicada. Tá? Então, aquilo é algo que pode ser estudado de forma muito específica. Tá? Por exemplo, aquela situação de que, às vezes isso tem relatos, muitas vezes saem em reportagens esse tipo de situação. É aquela mãe que, após um acidente de carro, ela tem forças para erguer o carro e tirar o filho que está debaixo do carro para conseguir salvar. Então isso o que é? A gente está olhando aí uma variável que, se for repetir, pegar essa mesma senhora para levantar um carro em outra situação, não vai dar certo. Tá? Ela não vai ter forças suficientes. Mas a hora que entra o paradigma consciencial, começa a mudar tudo de figura. Eu queria só saber se, por enquanto, disso que a gente está falando aqui, eu estou fazendo mais uma introdução, uma ideia, querendo colocar... Eu estou, por enquanto, posicionando o Newton no mundo, tá? Sobre algumas variáveis aí, algumas ideias de pesquisa e tudo mais. Mas queria ver com vocês se, por enquanto, está tudo ok, se alguém já tem alguma ideia, se vocês querem fazer alguma colocação. Vocês podem ficar aí bastante à vontade, então, para interagir, tá? A gente viu que entrou mais algumas pessoas na sala, então, o Kepa, a Muna, tá ok? Fiquem à vontade para participar. Vamos então para o próximo slide. Então aí a gente vê uma relação muito forte com a questão da ciência e misticismo, ou seja, antes, né, esse selo, ele marca um pouco essa vida do Isaac Newton, né? Aí a gente tem a figura do Isaac Newton e nós vemos que existia antes do Newton toda aquela parte da direita ali que nós conseguimos ver nessa imagem, era todo um processo muito rebuscado, muito difícil, muito cheio de outras histórias, ou seja, eram muito mais na base das lendas. E aí, a partir do Newton, começou a ter um marco divisório. Quando eu falo Newton, quero deixar bem claro, nós estamos analisando esta personalidade, tá? Mas se a gente for ver, foi toda uma época, todo um conjunto de pessoas. O Newton não foi a única pessoa nesse processo, tá? Ele foi talvez a pessoa que mais marcou esse momento. Mas tiveram uma série de outras pessoas, pesquisadores, excelentes pesquisadores, inclusive, que nessa época alavancaram todo o movimento científico, tá? Uma revolução científica de forma muito mais intensa. E aí foi acabando então com o misticismo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho realmente da vida do Isaac Newton. Ele ressomou no dia 25 de dezembro de 42, né, dia de Natal. Então ele ressomou na Inglaterra, ele ressomou numa área de fazendas, então um pouco distante, né, dos grandes centros, uma região mais rural. E teve um ponto muito interessante na ressoma do Newton. Ele nasceu prematuro, muito fraco, né? Não sabe exatamente de quantos meses ele nasceu, mas muito provavelmente aí na faixa dos 7 meses e por aí. E ele nasceu realmente muito fraco, ou seja, ele não tinha estrutura suficiente, o corpo dele, para sustentar a cabeça. Então, ele precisou usar um colar, né, ao pescoço para a cabeça não cair. Então, ele era um colar para fixar a cabeça do Newton. E nesse processo, ele precisou usar esse colar aproximadamente 2 anos, até 2 anos de idade, até que ele começou realmente a ter mais constituição para
fixar, então, ter força para nascer a cabeça. Então, quando ele nasceu, já falaram que, já estavam dizendo que naquelas condições ele iria dessomar logo em seguida, ou seja, não teria condições de viver pelo estado que viram o Newton quando ele nasceu. Tá, aí a gente tem uma pergunta do Alessandro: qual o motivo que o levou a estudar a personalidade de Isaac Newton? Ah, tá ok, Alessandro. Então essa aí é uma pergunta interessante, eu acho bacana aí vocês irem interagindo, tá? Eu comecei a estudar biografias em 1999. Na época a gente estava num grupo de estudos, e esse grupo de estudos, uma das finalidades era estudo de biografias relacionadas àquele tema. Na época era relacionado ao tema da macrossomática. Então eu já havia estudado Santos Dumont um pouco, depois eu continuei ainda essa pesquisa, mas já tinha feito uma etapa dessa pesquisa, e eu estava procurando uma outra personalidade para estudar. E aí, o que aconteceu? Eu peguei um livro que era Grandes Personagens da Nossa História, e esse livro tinha lá 100 personalidades, e eu comecei a ler esse livro já com o intuito de ter uma curiosidade, até para ter uma ideia. Quem que eu vou pesquisar agora? Qual é uma próxima personalidade então que eu vou achar? E nesse livro eu me deparei com uma frase, e essa frase eu lembro que eu tinha uma vez feito um trabalho, quando eu fiz um trabalho uma vez escolar, na época de faculdade, sobre criatividade, eu relacionei uma série de frases, mas uma delas eu dei um destaque. Então eu já vou passar até agora essa frase, e aí a gente vai ver essa frase aqui, ó: não sei como o mundo me julga, mas a mim próprio parece-me que tenho sido uma criança que brinca na praia e que se diverte quando encontra uma pedra mais lisa do que a outra, ou uma concha mais bonita do que as comuns, enquanto o imenso oceano da verdade jazia perante mim como uma incógnita. Então essa frase, na época que eu li, na época que eu usei essa frase no meu trabalho lá que tinha feito criatividade, eu realmente gostei muito da maneira como foi escrita, ou seja, ela pode dar várias interpretações, mas na minha interpretação, tá, independente aí talvez de outras formas de interpretar, mas para mim ficou muito claro esse processo dessa mente aberta ao novo, e fazer isso como sendo algo divertido, sem colocar um peso, muitas vezes uma dificuldade de encontrar alguma coisa nova, mas é aquela vontade, aquela postura mental investigativa, de buscar novos conhecimentos, de estar aberto ao mundo todo que tem por aí. E a gente sabe que tem muita coisa para a gente aprender, né? Toda hora aí aumenta o conhecimento, a gente tá vendo que isso aí não para nunca, e tem muita coisa para se estudar, para se crescer consciencialmente em termos de ver pontos. Então, Alessandro, quando eu vi essa frase nesse livro, depois que eu estava lendo, já alguns anos depois, quando eu olhei essa frase, me chamou muito a atenção, e meio que já do processo de energia, aquilo mexeu um pouco comigo naquele momento. Então, no que eu acabei de ler a frase, para mim eu não tive dúvida: olha, a próxima personalidade que eu vou estudar vai ser o Isaac Newton. Então, naquela hora, naquele momento, eu estava já querendo investigar alguém, né? Eu estava buscando uma pessoa para estudar, e aí foi o Newton. E aí depois, nessa pesquisa, a gente começou a ver que fez muito sentido eu ter escolhido Isaac Newton para estudar. Então, dentro dos meus processos, das minhas ideias, ou de um monte de coisa que eu talvez precisasse até mesmo trabalhar, estudar, desenvolver, ou fazer rapport com esse tipo de holopensene dessa época. Quando eu falo fazer rapport, é fazer uma ligação mais intensa, digamos assim, estimular esse processo de aproximação da minha consciência, eu, Cícero, desse holopensene. Então isso eu acho que para mim foi muito saudável, eu fazer essa conexão mais forte dentro de um processo interassistencial, tá? Então, quando a gente fala em pesquisa
pesquisa de biografias, existe uma relação muito forte com a interassistência, tá? Então, por exemplo, quando eu vou pesquisar uma biografia, eu procuro ver, tá, mas o que dentro desse universo, o que existe para ser de alguma forma ajudado, melhorado, quais são as pessoas que estão envolvidas e tudo mais. Então, eu acho que até certo ponto eu colaborei de alguma forma com esse tipo de estudo. Talvez uma das colaborações, talvez tiveram várias, mas eu acho que um ponto específico é a própria questão de trazer o paradigma consciencial, inclusive para algumas pessoas que têm a valorização muito forte da ciência e valorizam apenas a ciência convencional. Então a gente exalta, poxa, vamos ser científicos sim, mas dependendo do que você vai estudar, existe um paradigma que ele é muito mais eficiente para as pesquisas. E esse paradigma é o paradigma consciencial. Então, eu acho que um pouco da minha relação desse estudo do Newton foi para fortalecer esse vínculo com o processo, com a raiz do processo científico, para eu ter mais facilidade até para falar um pouco sobre o paradigma consciencial. Não sei se ficou claro aí, Alessandra, essa ideia. Eu vou voltar agora uns slides, vou posicionar naquele outro. Então, como eu tive que pular um pouco aí, esse aqui seria o último slide da transparência, a gente antecipou aí já um pouco para responder essa pergunta, tá? Já tem uma colocação do Quebra. Eu me pergunto, com todo respeito, se alguma fonte de informação para essa palestra tem origem extrafísica. Ah, tá ok. Isso aí é bem tranquilo falar, tá? Que fica à vontade aí para fazer esse tipo de colocação. A base da minha pesquisa foi intrafísica. Então, eu diria aí que 99% do que eu busquei de informação para estar transmitindo aqui seria intrafísico, com base em livros, com base em artigos, com base em vídeos. Então, não tem assim uma forte base extrafísica, mas tá? Já tem alguns pontos que entram no extrafísico. Por exemplo, aí começa, né, vamos colocar assim, a origem dos dados eu colocaria nesse percentual de 99% intrafísico. Mas a interpretação dos dados, a observação dos fatos, a análise dos fatos, aí eu acho que já teve um percentual maior. E de que forma que isso funciona? Por exemplo, se eu estou lendo lá uma ideia e essa ideia difere de um livro para o outro. Um livro coloca um determinado peso em tal situação e outro livro outro peso. Ou seja, são situações até certo ponto um pouco diferentes uma da outra se a gente observar dois livros. E digamos que eu não tenho nenhuma outra fonte daquela informação. Aí entra um pouco o processo de energia. Dependendo da energia que a gente vai receber, a gente começa a ter um nível maior de... não chega a ser certeza, mas vamos colocar um nível maior de veracidade. A gente tem uma tendência de optar por uma abordagem ou outra abordagem. Ou seja, parece que a fechar, fazer sentido uma coisa da outra. Exatamente, é esse filtro extrafísico aí, tá? Valeu aí a colaboração até. Então, isso é o quê? É a maneira de trabalhar. Então, a forma de pesquisar do pesquisador, ela pode expandir o processo apenas da fonte dos dados, da fonte de informação. Então, eu queria colocar aqui, das minhas experiências, no caso da pesquisa do Newton, eu não tive tanta assim projeção ou ideia que eu estava no extrafísico diretamente com alguma consciência envolvida no processo dele, pelo menos rememoradas. Tá? Talvez até tenha tido alguma coisa, mas não rememoradas. Mas eu tive sim, talvez durante essa pesquisa foi muito forte o contato, a aproximação com consciências extrafísicas enquanto eu estava nesse processo de pesquisa. Então essa repercussão, observar, sentir que chegou alguma consciência mais próximo, verificar a reação dessa consciência, isso tudo tem relação aí com essa ideia. Eu vou colocar, tem umas perguntas antes, e eu já volto aí para as perguntas que foram depois. Só deixa eu ver se ficou aqui. Ah, tá, o Alessandro ficou claro.
Maranã, estou com dificuldade em entender a palestra, pois o som está cortando, tá? E será que o problema é aqui? O que eu faço? Não sei se já foi passado alguma coisa. Tá, eu vou ver. Eu vou passar. Tem uma pessoa. Você já testou? Oi? Tá. O Maranã, a gente verificou aqui. Parece que o som está normal. Então, talvez aí uma dica: sai uma vez só do ambiente, entra de novo e vê se eventualmente já melhora aí o som para você. Tá? Às vezes pode acontecer uma situação desse tipo. Que mais? O que é extrafísico? Tá, o Hugo. Astrologia é assunto mateológico? Então aí a astrologia, tá? Eu colocaria que, eu não sei exatamente se seria mateológico ou não, mas vamos colocar aí. A astrologia em si, ele entra no misticismo. Eu colocaria aí a base da astrologia é o misticismo. Ou seja, o que a gente coloca? É que basicamente já é um assunto defasado. Existem fontes de informações melhores do que a astrologia. Então, por exemplo, esse negócio de horóscopo, essas ideias, você vai dizer, não tem nada a ver, eu estaria mentindo para você. Eu, nas minhas experiências, eu não sou estudioso nada dessa área não, tá? Mas no pouco que eu já estudei, no pouco que eu experimentei, eu diria que alguma coisa tem a ver sim. Só que é muito primitivo ainda, ou seja, nós podemos expandir a forma de entender as coisas. A consciência, a vontade da consciência, ela pode ser muito superior a outras condições externas à consciência. Então a consciência muitas vezes ela vai deixar de ter um determinismo para ela ter o livre arbítrio. Então a gente dá um valor muito maior para o livre arbítrio, para a vontade, para a força de vontade da pessoa, a pessoa não ser submissa àquilo que está acontecendo ao seu redor. Não sei se ficou claro aí mais ou menos essa abordagem. Então não é bem uma questão, eu até não sei, teria até que estudar talvez um pouco mais aí o assunto para ver, né? Tem situações que podem até entrar no campo mateológico, mas eu colocaria então que é uma situação que ele realmente até mateológico sim, né? Ele basicamente então tem muitas situações que elas poderiam ser mais diretas da pessoa. A pessoa dá mais valor para ela mesma e menos para outras análises externas à consciência. Eu acho que isso talvez seja um ponto aí de diferente. Eu não sei se ficou claro. Qualquer coisa a gente vai trocando mais ideias aqui durante a conferência, tá ok? Uma outra colocação do Carlos. Newton descrevia algo sobre parapsiquismo, algo que ele possa ter entendido sobre a multidimensionalidade. O Carlos, eu vou pedir o seguinte, tem uma parte da conferência que a gente vai abordar esse tema, eu vou falar um pouquinho à frente, aí primeiro eu vou introduzir algumas coisas, e caso eu esquecer, esteja chegando mais lá no final da conferência, eu não tocar ainda nesse ponto, eu peço aí para você já refazer a pergunta, que a gente aborda aí no momento, que aí eu acho que vai ficar melhor a gente colocar uma sequência aí só para alguns pontos. Então, estou voltando lá naquele slide que nós estávamos, e aí a gente estava falando lá do nascimento prematuro e tudo mais. E aí, um ponto curioso, uma sincronicidade na vida do Newton, é que ele nasceu exatamente no mesmo ano da dessoma do Galileu Galilei. E aí tem um ponto importante, porque o Galileu Galilei foi uma das pessoas das mais importantes nas realizações do Isaac Newton. Por todo o estudo, por tudo que o Galileu fez e principalmente o Galileu foi uma pessoa que já, digamos assim, bateu de frente com a igreja, ou ele teve um confronto mais direto com a igreja com relação às ideias. E meio que ele abriu o caminho para outras pessoas. E por que isso tem uma importância muito grande na vida do Isaac Newton? Porque o Newton, pela sua característica emocional, ele era muito frágil para qualquer tipo de crítica. Então, se o Newton estivesse na época do Galileu para colocar algumas coisas, ou equivalente ao Galileu, as ideias que o Newton colocou, ele não teria gabarito para isso. Ou seja, ele não tinha estrutura emocional
para lidar com essas situações. Então, o Galileu ele veio num momento muito importante para a vida do Newton. Tá? Não sei se ficou claro aí essa relação. Se às vezes eu estou falando um pouco rápido aqui ou passando algumas ideias, por favor, vocês vão colocando aí para a gente ir trocando mais ideias. Tá? E aí a dessoma, ele dessomou então com 84 anos, em 1727, com características até de soma bastante boas até. O Newton teve uma condição física muito boa. O corpo físico dele era muito resistente, a gente vai falar um pouquinho isso aí. Professor Cícero, vai mencionar sobre a síndrome de Asperger? Ele era ou não portador de tal patologia? Tá, aí é o seguinte, eu realmente não fiz um nível de estudo tão forte sobre a síndrome, tá? Se você pudesse só clarear para mim, Rosiana, o que é exatamente a síndrome de Asperger, só numa ideia, só para eu lembrar aqui, que eu lembro que eu já cheguei a estudar, mas agora eu não estou bem lembrando exatamente, tá? Mas aí com as características do Newton eu estudei bastante o universo intraconsciencial do Newton. Acho que já vou ter uma graduação do autismo. Então beleza, agora já lembrei, tá? A síndrome de Asperger, então, perto do autismo, o Newton tinha assim, ele tem um nível digamos, sabe aquela pessoa, a aproximação mais fácil a analogia melhor que eu faço do Newton é aquele cara que é um nerd. Hoje em dia tem esses nerds da informática, aquela pessoa que só fica vendo o computador, tem dificuldade às vezes para interagir com o mundo externo, é muito geniozinho, sabe um monte de coisa, mas na hora de lidar com pessoas nem sempre é a pessoa que tem o maior nível de desenvoltura. Então o Newton, vamos pegar um nerd esse típico nerd, não sei se está entendendo isso para você ficar clara essa ideia, mas o típico nerd, o Newton era como se ele fosse esse nerd ao quadrado, ele era muito mais do que um nerd. Então esse nível de nerdismo, tá? Não sei se existe, mas vou colocar aqui só para passar a ideia. O Newton ele era muito acentuado, então ele se aproxima realmente, ele tem esse nível de síndrome de Asperger nesse sentido, ou seja, ele era uma pessoa em muitas situações muito bitolada e muito difícil de relação. Então às vezes ele ficava no quarto dele lá, sozinho, né? Ficava ele com as ideias, ele com os cálculos, ele com o tacho dele lá de alquimia, e ninguém sabia direito o que se passava lá, as pessoas não tinha quem conseguisse interagir com ele. Então esse ninguém interagir com ele não era que os outros não sabiam interagir, é porque ele não tinha situações que ele ficava totalmente alienado do que estava em volta dele, das situações e tudo mais. Então essa era uma característica dele, sim, tá? Ele tinha um nível de autismo nesse sentido. A questão do grupo karma do Newton. Ele foi órfão de pai, então o pai dele dessomou 3 meses antes do Newton ressomar. E tem um ponto aí que mexe na questão emocional do Newton, durante talvez aí, esses pontos emocionais que eu estava falando e tal. Um pouco eu acho que tem uma relação com essa questão da infância dele. Então ele já era órfão de pai, e a mãe, quando ele era muito novo, eu acho que aí com 2, 3 anos, a mãe dele se casou, teve um segundo casamento, e como ela foi morar na casa do novo marido, ela não queria levar o filho que ela tinha. Então a mãe saiu e foi morar nessa nova casa e deixou o Newton para ser criado com os avós. Então o Newton se sentiu muito abandonado pela mãe, até mesmo questão de visita e tudo, a mãe tinha muito pouco contato com o Newton, mesmo morando relativamente próximo, era alguns quilômetros só de distância, numa zona rural. Isso aí era quase como vizinho um do outro, mas realmente a mãe dele teve pouco contato com o Newton aí durante muito tempo, não que não via, mas praticamente meio que abandonou ele, a educação dele, e deixou com os avós. Então o Newton já era muito sozinho, parece que ele não tinha lá naquela época primos ou crianças
para brincar na idade dele, e ele criado pelos avós. Então já tinha uma diferença de idade, então entra aí também o próprio processo não só da síndrome da Asperger, mas a própria síndrome do estrangeiro. Então a gente começa a acumular síndromes aí, né? Tá ok? O que mais? Influências, então, o Newton teve aí problemas afetivos com ele, e outra coisa, ele passou depois, mais tarde, quando a mãe voltou a morar com ele, isso aí eu acho que ele já tinha lá uns 12 anos por aí, a mãe já veio com 2 filhas e ele passou a ser o homem da família. Então aí teve essa relação. Tem um ponto que até certo ponto ele começou a desenvolver um nível de maturidade mais prematuro em algumas coisas. Tá? Uma maturidade relativa, tá? Que a gente coloca em algumas áreas, né? Sempre aí a gente colocando. E aí a gente coloca um pouco da educação. O Newton então começou a ir para o colégio mais ou menos nessa fase, 12 anos, 13 anos, que ele foi a primeira vez para o colégio. Imagine antes uma zona rural, tudo não se ia para o colégio naquela época, tá? E aí ele teve oportunidade de ir para o colégio, e começou então a ter contato com o estudo realmente nessa questão da adolescência. E na adolescência, por volta então dos 14 anos, que começou a despontar a genialidade do Newton. Então o Newton ele descobriu nessa época um livro que fazia como se fossem modelos mecânicos de madeira. Era uma espécie de brinquedos ou coisas que davam para fazer de madeira, e tinha lá no livro uma série dessas situações, por exemplo assim, mini roda d'água, essas coisas assim, né? Algumas coisas mecânicas que envolviam movimento e tudo, mas dava para fazer com madeira. E o Newton começou a fazer os seus próprios brinquedos, seus próprios experimentos. Ele começou a seguir esse livro, mas criando também. E aí o pessoal ficou encantado com as coisas que ele fazia. Basicamente ele estava copiando lá do livro, mas ele já começou a mostrar então um nível de genialidade por aquilo que ele estava fazendo. Tá? Outra coisa, dentro do processo de educação, o Newton passou a ter um nível muito forte de autodidatismo. Então o Newton trabalhava muito com as suas anotações pessoais. Ele tinha um caderno que ele anotava tudo que ele tinha dúvida. Então ele chamava lá um caderno de questões filosóficas, né? Questões filosóficas é alguma coisa, mas basicamente era essa ideia, questões filosóficas. Então tudo que ele não sabia, ele colocava lá como dúvidas e depois ia investigar. A gente viu aí nos anos futuros foi investigar. Deixa eu só passar uma questão aqui. Disse Newton publicou coisas que já eram conhecidas na sociedade maçônica a qual ele pertencia. Existe uma relação significativa entre Newton, as suas teorias e alguma sociedade maçônica? Eu não sei exatamente do maçônico, tá? Ele pertenceu no movimento Rosa Cruz. Tá, então tá ligado aí, uma coisa tá junto, eu não sei exatamente qual outra, mas se ele eventualmente participou. O que ficou claro e que tem relatos e tudo mais é que ele era muito ligado a todos esses assuntos. Ele tinha uma relação muito forte com esse tipo de estudo e ele mesmo praticava isso, tá? Ou seja, o Newton, não necessariamente que ele copiou as coisas, tá? Eu diria até um pouco diferente. O Newton, ele criou muita coisa, praticamente de tudo que Newton fez, era tudo criação dele. Então ele foi talvez aí uma das pessoas que mais trouxe novidades lá na época dele. As coisas que ele fazia normalmente tinha um nível, um upgrade em termos de conhecimento muito alto. Tá? Então ele começou a partir dos 21 anos de idade, poucos anos depois que ele passou a ter conhecimento com matemática. Ele passou a ter conhecimento de matemática ali por volta de 17 anos, que antes na escola não se estudava matemática, não era bem um assunto que se estudava na escola. Então ele passou a ter conhecimento ali com 17, por volta dos 21 anos, ele já tinha absorvido tudo que existia de conhecimento, por exemplo, de matemática. Então dali para frente, o que ele fez foi tudo por conta dele. Ele não se baseou mais nos outros conhecimentos, então ele absorveu muito rápido o conhecimento que todo mundo já tinha desenvolvido até aquela época. Diziam que ele lia, por exemplo, os teoremas que eram bastante difíceis para a época. Ele pegava livros, de Euclides e tal, ele pegava livros
E enquanto as outras pessoas demoravam um monte para conseguir responder um determinado problema, as questões lá que tinham os exercícios, o Newton só na hora de ler o exercício ele já ia sabendo a resposta. Então ele tinha uma facilidade muito fácil para o lado da, né? Facilidade fácil é boa, né? Mas ele tinha muita habilidade já relacionada à matemática. E isso, claro, que já vem de outras existências. Então Newton não foi na primeira vez, na primeira vida, que estava tendo algum contato com física, com matemática, com astronomia, com ciências do ocultismo e tudo mais, e aí entra nessas áreas de Rosa Cruz que ele estudou e tal. Então Newton, ele passou inclusive mais tempo se dedicando à alquimia e esses estudos aí mais de ocultismo do que a próprios estudos de física matemática em si, tá? Então aí tem uma relação realmente muito forte, por isso até no cartaz que a gente colocou da divulgação dessa conferência, a gente abordou lá que é um paradoxo, né? O cara é um dos caras da ciência mecanicista, né? Que é a ciência newtoniana cartesiana, mas ele em si, ele não era dessa forma, ele trabalhava com outras ideias. Outras existências na Terra. Sim, Newton teve outras existências intrafísicas além dessa, ou seja, ele já tinha uma afinidade, né? Ele tem lá a questão do autismo, que a gente colocou lá antes, né? Aquele Asperger, mas ele tem uma relação muito forte com o planeta, com as coisas que estavam desenvolvendo aqui, então ele estava muito entrosado com todo o processo do desenvolvimento científico, e isso certamente para ter esse nível de ideia, de entrosamento, de situações, e para pegar tão rápido as coisas, ele realmente, isso indica que ele já teve outras existências, muitas existências aqui, trabalhando então com ciências. Conhecimento, né? Se o conhecimento matemático provém de outras existências na Terra, o Egito, olha, eu não saberia rastrear o Newton em todos esses processos, tá? Mas muito provavelmente sim. O Egito, né, teve uma época que teve muito conhecimento, teve lá o processo de Esparta, também teve muito conhecimento relacionado à matemática, são várias áreas, os chineses também em muitas situações desenvolveram, então assim, podem ter vários pontos do planeta onde ele já tenha tido existências, onde veio desenvolvendo essas questões. Então não é na Inglaterra que surgiu todo esse conhecimento, isso aí já vem de muito tempo. Não sei nenhum tempo com esses conhecimentos de matemática avançada. Mas a matemática em si já vinha sendo trabalhada, por exemplo, Pitágoras, né, lá que se pegou do Egito aí, né? Mas ou questões do Oriente e tudo mais, mas tinha muito conhecimento, já vinha sendo desenvolvido. Então não quer dizer que o Newton ele já trabalhou exatamente com essa mesma ideia antes. Não, mas com esse tipo de lógica, com esse tipo de raciocínio, já veio desenvolvendo a mente, e a mente vai num crescendo que chega nesse ponto e tem facilidade então para outras coisas. Então Newton já pegou mais ou menos o que já tinha desenvolvido na Terra na época e acrescentou novas coisas. Ele jogou as perguntas e nessa época era possível trazer as respostas. Por quê? Porque ele já tinha esse conhecimento melhor, essa desenvoltura nesse tipo de raciocínio lógico, tá? Por exemplo, só para entender aí um paralelo, o que eu quero mais ou menos dizer que ele já tinha essas habilidades. Veja só, no colégio formal agora, as crianças, se você vai pegar, tem muita gente que tem dificuldade com matemática e outras pessoas têm facilidade com matemática. Então, às vezes, o que para uma pessoa é óbvio, o que é automático, aquele problema, poxa, tal conta é assim, regra de 3 é assim, não tem muito que ficar pensando ali e tal, como é que eu jogo as variáveis na equação. Tem algumas pessoas que têm isso automático e outras pessoas têm dificuldade. Muito provavelmente essas pessoas que têm automático, elas já tiveram oportunidades anteriores de desenvolver alguma coisa nessa linha. Então, o que eu quero falar com isso? O Newton, muito provavelmente, ele já tinha desenvolvido muita coisa antes, entende? Ele já foi pesquisador de matemática em tempos anteriores. Muito provavelmente, ele já deu upgrades em termos de conhecimento matemático em outros momentos da Terra.
Tá ok? Essa mais ou menos aí são hipóteses que a gente coloca. Eu não tenho exatamente, ó, ele foi tal personalidade, tal personalidade, tal personalidade. A gente está pesquisando, está rastreando algumas aí, mas ainda não tenho nada para pontuar nesse sentido, tá? Assim que já tiver, quem sabe a gente marca uma outra web conference para divulgar novos achados científicos ou novas hipóteses que têm uma probabilidade maior de estar dentro dessa ideia, tá? O que mais? Bom, eu fui passando algumas perguntas. Se eventualmente ficou alguma questão para trás aí que vocês tinham passado, tem aquela do Carlos lá, eu vou aguardar então aquela, tá? Deixa eu até voltar ali, o Carlos. Já vamos passar também, já que a gente já adiantou tantas perguntas. Acho que eu já... Só um segundinho, estou rastreando aqui. Tá aqui. Então, Carlos, essa aí eu acabei já adiantando, né? Você tinha colocado lá, ó. Newton descrevia algo sobre parapsiquismo, algo que ele possa ter entendido sobre a multidimensionalidade. O Newton não chegou a descrever nada mais específico nas pesquisas dele sobre multidimensionalidade. Ele escreveu... Teve alguma coisa assim que ele escreveu, mas era uma época que ele estava até mais doente e tal. Ele fez uns estudos bíblicos e algumas coisas, mas não foram estudos que ele colocou como tão dentro da questão multidimensional. Então, o forte do Newton, ele em si utilizava metodologia multidimensional. Então, o que vem a ser isso? O Newton, ele trabalhava muito com a técnica, eu não sei se você conhece, Carlos, a técnica da imobilidade física vígil. Como que funciona essa técnica? A técnica da imobilidade física vígil tem um laboratório, até aqui no CAEC, onde é trabalhada essa técnica. A pessoa fica... tá ok. A pessoa fica, então, imóvel. Então, eu vou explicar já para os outros aí de maneira um pouco mais resumida. A pessoa fica imóvel, totalmente imóvel, nessa técnica durante 3 horas. Isso, inevitavelmente, faz a pessoa ter algum nível de descoincidência, algum nível de contato multidimensional. Isso sem dormir. A pessoa fica lúcida, mas com o corpo físico totalmente imóvel. O Newton, a metodologia dele pesquisar era exatamente essa. Ou seja, ele ficava com um lápis na mão, pronto para escrever, na frente da escrivaninha, papel já na mesa em branco. Ele ficava lá paradão pensando. E ele chegava a ficar pensando 2 horas, totalmente imóvel, ficava pensando num único assunto, num único problema que ele queria buscar a solução. Nesse caso do Newton, essa técnica ele ficava sentado, recostado, mais ou menos como a gente faz a técnica aqui nos laboratórios do CAEC. Essa técnica, então, o ideal é pegar uma poltrona muito confortável, encher de travesseiros em tudo onde possa dar algum tipo de desconforto, olhos abertos, totalmente acordado, sem mover os olhos, olhando para uma parede branca, lisa na frente, e você vai olhar num único ponto nessa parede o tempo todo durante 3 horas. Tá? Agora é o seguinte, já que eu estou descrevendo a técnica aqui, nessa técnica, quem não fez ainda, ou quem tem a tendência de ter um pouquinho mais de movimentos, aquela pessoa um pouco mais agitada, com maior dificuldade de controle psicomotor, essa técnica ela é terrível. A pessoa não aguenta, às vezes, ficar 2 minutos nessa técnica. Se ela vai pensar que vai ficar 3 horas, às vezes 2 minutos já dá uma irritação muito grande na técnica. Mas aí é o momento justamente de insistir, deixa coçar, vai ter coceirinha no cabelo, vai ter coisa, vai querer piscar, vai querer fazer um monte de coisa. Às vezes piscar muito pouco, tem que piscar. Então os olhos eles já ficam entreabertos para não ressecar muito o olho. Então pisca-se o mínimo possível, tá? Eventualmente engolir uma saliva vai ser necessário, mas também não faria parte da técnica, tá? E aí eu já passo aí a diferença da autorreflexão.
E essa técnica a pessoa fica também pensando num único assunto, mas é super importante ficar totalmente imóvel. Por isso que é a imobilidade física vígil. Essa imobilidade vai inevitavelmente fazer com que a pessoa tenha uma mini descoincidência no mínimo. Então ela vai ter um contato extrafísico enquanto está fazendo a técnica. No caso do Newton, não era exatamente essa técnica, ele não chamava de técnica assim, mas ele sabia que quando ele estava nesse, é como se fosse então um estado alterado de consciência, ele vinha as ideias e ele rapidamente colocava no papel para não perder aquela ideia. Então essa técnica daria até para dizer que tinha até alguma relação com a forma até de que Nostradamus trabalhava lá, aquele jeito também de ficar concentrado, mais parado, esperando alguma informação. Um pouco Newton tinha dessa forma de trabalhar também, tá? E aí a gente faz um paralelo, então, que a Rosiana comentou, da técnica da autorreflexão de 5 horas. A diferença da técnica da autorreflexão de 5 horas é o seguinte: o objetivo maior da autorreflexão de 5 horas é realmente pegar um tema e esse tema você vai estudar, vai pensar sobre esse tema durante 5 horas. Então a ideia da autorreflexão é você ter um nível de profundidade maior sobre aquela ideia que você está vendo. Você vai ter uma visão de conjunto daquele assunto maior se fizer essa técnica. Muitas vezes até a autorreflexão das 5 horas é interessante até fazer de madrugada, onde está tudo muito mais tranquilo e tal, onde a pessoa às vezes vai ter um rendimento maior. Já a imobilidade física vígil, pelo fato de ter que ficar parado, totalmente imóvel, o ideal é fazer até durante o dia, porque às vezes à noite pode bater já mais sono, às vezes é difícil até manter mais acordado nessa técnica da imobilidade física vígil. Enquanto a autorreflexão das 5 horas, a flexibilidade para algum tipo de movimento e tal, já existe mais essa possibilidade, eventualmente até fazer alguma anotação rápida de alguma ideia que está vindo. Tá? Então essa seria aí a diferença. Técnica que usava ele mesmo, criou, ele buscou em outro lugar, até mesmo na Rosa Cruz. Olha, essa técnica eu não tenho ideia se ele buscou na Rosa Cruz. Eram técnicas que já existiam antes. Então Newton não foi o primeiro a usar essa técnica, como eu falei mesmo, o próprio Nostradamus já utilizava a técnica muito similar a essa, então já era conhecimento de algumas pessoas de algumas técnicas. Eu não sei a fonte, se era da Rosa Cruz ou de outro ponto que ele trouxe, ou de uma holomemória dele mesmo, ou seja, se ele trouxe isso aí já da paragenética, essa forma de trabalhar. Realmente eu não sei a origem de o que fez Newton, né? O que motivou Newton a trabalhar nessa técnica, tá? Fica aí para nossa pesquisa, tá, Carlos? Acho que a gente tem aí muito para pesquisar, para descobrir essas coisas ainda. Rosiana, então, pode-se movimentar, considerar outros materiais durante a técnica? Não. A técnica de reflexão das 5 horas, autorreflexão, o nome diz, é para ficar refletindo, não vai consultar material, não. A ideia da técnica da autorreflexão é também ficar o mais livre possível de qualquer tipo de movimento físico, embora não tenha esse rigor todo da técnica da imobilidade física vígil. Então a autorreflexão, o ideal, até a pessoa pode ficar sentada numa cadeira, tá? Se eventualmente precisou mexer um pouquinho o pé, colocar o pé um pouquinho para frente, mexer o braço, ajeitar o ombro, na técnica da autorreflexão de 5 horas não tem problema. Enquanto na técnica imobilidade física vígil não é a técnica, ou seja, a técnica é parado, totalmente imóvel. Aí tem uma diferença grande. Mas já consultar materiais, nenhuma nem outra técnica não faria sentido, tá? Porque a técnica da autorreflexão é você com você mesmo. A imobilidade física vígil também. As duas técnicas têm muitas similitudes, mas tem algumas diferenças aí no rigor dos movimentos. Enquanto a imobilidade física vígil, o objetivo maior é a pessoa ter um controle cerebelar.
um controle do seu sistema nervoso que trabalha aí com a questão dos movimentos. Então a pessoa ter um domínio maior do seu corpo físico. Isso é um dos objetivos então dessa técnica, tá ok? Então vamos lá. Cristiane, a biografologia estuda personalidades que tiveram alguma importância para a história. Para a história? Sim. Pode ser outras consciências também. Seria para investigar as retrocognições das consciências intermissivistas? Tem vários objetivos da biografologia. Com relação aí por exemplo, a retrocognição, ela é muito presente para as pessoas que pesquisam biografias, tá? É uma porta muito grande, uma facilidade maior de ter retrocognição ao estar estudando biografias. Mas tem uma série de outros benefícios, então não é o único. Então, por exemplo, eu posso estudar uma biografia para desenvolver alguma habilidade. Então eu posso saber, eu quero melhorar, por exemplo, a minha comunicabilidade. Aí eu vou ver, poxa, quem é a consciência que era bambambam na área de comunicação? Tem fulano de tal outra pessoa e outra pessoa. Às vezes a gente vai estudar essas 3 personalidades e vai fazer um mergulho maior no holopensene da boa comunicação. E aí, às vezes, a pessoa pode desenvolver isso. Então, são técnicas também que a pessoa vai atrás de habilidades. Outras finalidades da biografologia. A pessoa vai buscar... Ela vai às vezes assistir um grupo, ela pode querer fazer um rapport maior, uma ligação, estabelecer um rapport maior para fazer algum tipo específico de assistência. Isso também é possível, tá? Mas normalmente a pessoa tem alguma ligação mais forte, tá? Algum nível maior de ligação. Com relação aí à pergunta já do Alessandro, eu estou deixando o slide parado aqui, mas não se preocupem com o que está na tela não, tá? Porque a gente já está avançando aí outros assuntos, depois vai chegar, eu vou dar uma corrida aí nos slides, mas eu não estou me preocupando tanto com a sequência dos slides mais não, tá? O Megatrafar de Newton era todo o processo emocional dele, a infantilidade emocional, aquilo que eu falei, uma coisa que dentre essas áreas emocionais todas onde ele era imaturo, que eu não cheguei ainda a descrever tudo, mas vamos já colocar que ele era imaturo em várias áreas emocionais, quase todas as áreas emocionais ele tinha um nível de maturidade muito grande, e dentre todas essas particularidades, a que mais pegou no trabalho dele, ou seja, na realização da programação existencial dele, a que mais teve dificuldades, e por isso mesmo o nome trafar, ou seja, traço fardo, aquilo que mais atrapalhou ele foi a inabilidade de receber críticas. Se o Newton tivesse um pouquinho mais de jogo de cintura, habilidade para lidar com isso, menos egão, menos orgulho, né, e mais essa flexibilidade para saber trabalhar com isso, muito provavelmente ele teria publicado muito mais coisa que ele pesquisou na vida. Então, o Newton deve ter publicado muito pouco do que ele pesquisou durante toda a sua vida. A gente sabe, por exemplo, que ele tinha feito, assim como ele fez um tratado de física, né, que é o livro Principia Matemática, Principia Philosophiae Mathematica, né, que é o livro mais famoso aí do Newton. Tiveram outros que ele publicou também, mas esse seria o livro onde ele coloca lá a lei da gravidade, as três leis de Newton e uma série de outras informações, tá? Ele fez, assim como ele fez esse tratado, ele fez um tratado muito forte dentro da questão da alquimia, só que ele não publicou nada disso aí, e mais tarde veio até queimar esse material, pegou fogo uma vez no quarto dele, destruiu, então um pouco disso aí ele não chegou a publicar nada desse tipo de material, mas ele tinha muito conhecimento em outras áreas que ele não chegou a publicar. Agora, Megatrafor. O Megatrafor está relacionado nesse processo realmente do raciocínio lógico. O Newton tinha muita facilidade para... Primeiro, ele era um cara que pensava. Ele não tinha nada de preguiça mental. E para ele ficar pensando coisas super complexas, que seria para a gente complexo, para ele era algo trivial. E ele gostava disso.
E isso fez ele já tinha então uma base de raciocínio lógico, mas fez ele expandir muito mais esse raciocínio lógico. Então, por exemplo, a gente sabe que nas engenharias, nas faculdades de engenharia, uma das disciplinas que é entre as disciplinas mais terror aí do pessoal que faz engenharia, que é um curso às vezes mais puxado, mas entre essas disciplinas está o cálculo. Então veja, poxa, um cara que desenvolveu o cálculo lá, com uma idade aí até de 24 anos, ele já tinha desenvolvido o cálculo que se aprende hoje com nível, com todo um desenvolvimento ainda é super complexo para as pessoas aprenderem. Aquilo ele criou esse negócio. Então uma coisa é aprender uma coisa que já existe, outra coisa é criar essa ideia, essa nova forma de pensar. Então o Newton ele tinha esse mega trafor, essa habilidade de raciocínio lógico para coisas complexas, onde ele conseguia trabalhar, focalizar o seu pensamento e ter resultados sobre isso. Então aí não sei se ficou claro, aí eu estendi um pouquinho, mas essa ideia aí que tem. Acho que ele publicou 2 obras principais, exatamente, Rosiana. Tem essa obra que eu já falei e tem a outra obra que é o Óptica. Além dessas 2 obras, tem uma série de artigos que ele publicou. Não tantos assim, mas eram como mini-livros, entende? Alguns artigos um pouco maiores e tal, que chegam a ser como se fossem mini-livros e tal. Mas essas 2 principais. No livro Óptica, por exemplo, ele fez uma série de experimentos com lentes, com visualização, com reflexão. Então, ele que trabalhou com essa ideia da reflexão da luz, ele que trabalhou com a ideia da decomposição da luz em múltiplas cores. Então esse espectro colorido que a luz tem, isso aí foi a partir de Newton. Então uma série de avanços também na área da óptica ele fez. Enquanto que aquele primeiro livro que eu citei, o Principia, ele tratava mais das bases matemáticas e físicas que Newton desenvolveu. Uma ideia do Kepa ele tinha alguma relação com Leibniz, Rosa Cruz, ou sua descoberta matemática simultânea pode ser casual? Não, a ligação, eles tiveram contato um com o outro, mas até onde a gente percebeu nas pesquisas, os 2 trabalharam com as ideias em paralelo. Ou seja, é aquele negócio que o holopensene vai se solidificando, a materialização vai ficando mais próxima de uma ideia, e os 2 trouxeram as ideias ao mesmo tempo ou de uma forma um pouquinho diferente. Teve alguma coisinha, mas muito pouca, parece que o Leibniz chegou a consultar do material do Newton. E o Leibniz teve, digamos assim, uma didática melhor, por exemplo, lá o símbolo da integral e tal, isso ele trabalhou, foi mais eficiente na didática em relação ao Newton. Então tem alguns pontos aí muito em comum, mas eu não saberia a questão da Rosa Cruz, tá? O envolvimento do Leibniz com a Rosa Cruz eu também não cheguei a estudar ainda a personalidade do Leibniz para ver se essa... Eu acho que a relação dos 2 não era do ponto de vista da Rosa Cruz. E até um ponto interessante que os 2 tiveram uma disputa científica, né? Então o Newton meio que até nesse ponto foi severo demais com a perseguição científica que ele fez aos trabalhos do Leibniz, acusando até o Leibniz de cópia e tudo mais, porque o Leibniz, em uma época, eles trocaram alguma informação e o Leibniz chegou a publicar ou trabalhar com alguma ideia do Newton. Mas não que na minha opinião, o Leibniz tenha copiado a questão do cálculo do Newton. Eu acho que os 2 foram grandes cabeças que desenvolveram esse processo todo, tá? Claro que a gente não tem todos os dados completos, tá? Um pouco aí a gente coloca aí nas suposições dentro daquilo que a gente foi estudando.
Então agora a gente vai avançar um pouco, aí a gente coloca, para ter uma ideia do Newton, ele desenvolveu profundos conhecimentos nessas áreas todas aí, ó. A matemática, que a gente já falou, a química, né? Como eu falei lá, a química não era a química que se chamava na época, né? Era o processo da alquimia. Mas além da alquimia em si, daquelas misturanças, aqueles negócios, ele realmente avançou na área da química, porque ele trabalhava muito com decomposição de alimentos, pesquisas, reação entre reações químicas. Então ele trabalhou muito com essa área também, que hoje realmente se dá o nome de química, desassociado do processo da alquimia também, embora também mexeu com a alquimia. Aí tem as bobagens da época lá, de querer achar aquela pedra filosofal, aquelas ideias, ou seja, são coisas que eram um pouco na época, um pouco viagem. Ele entrou muito nisso aí e ainda acabou entrando muito nesse holopensene. Aí dentro da física mecânica, física ótica lá que a gente comentou, ele fez profundos estudos bíblicos. Então ele trabalhou, por exemplo, com estudos da cronologia da Bíblia, e ele viu que tinha muita coisa errada. Então, de tudo que ele estudou, ele fez uma crítica até ao processo bíblico, de como a Bíblia tinha sido desenvolvida. Ele viu que tinha muitas incoerências, então ele chegou a publicar até um pouco isso aí. A Rosiana comenta, né? Profecias, interessante, o professor sabe dizer se alguma concretizou? Não era assim, não era bem profecia que ele fazia. Ele gostava de estudar esses assuntos, ele gostava de estudar pessoas que eram tidas como pessoas que trabalhavam com profecias, tá? Então, por exemplo, ele ficava estudando um monte de coisa de outras pessoas, esse assunto em si, né? Tudo que falava ele dominava nessa área. Então, numerologia ele também tinha interesse. Economia, deixa eu passar esse ponto, ele foi por muitos anos o presidente da Casa da Moeda lá da Inglaterra, e é como se fosse o equivalente aí o ministro da economia do país. Então ele teve um cargo de altíssimo nível de responsabilidade dentro da área financeira. E nessa época ele também muito rápido estudou tudo que ele tinha de conhecimento, a possibilidade de adquirir conhecimento de economia, estudou muito e sabia muito de economia. Realmente as pessoas comentavam aí que tinham contato com ele nessa área, viam ele como realmente autoridade no assunto, indiscutível, tá? Então aí são algumas áreas que ele trabalhou, algumas a gente já tinha comentado antes também. Produtividade. Então ele tinha interesse realmente muito grande pela ciência, ou seja, aquilo que pode ser explicado, aquilo que tem explicação, aquilo que vai. Aquele caderno que eu falei era Questiones Quedam Philosophiae. Né? Então era questões que ele tinha queria aprender, tá? Disse que já com 22 anos ele já tinha absorvido tudo que havia nos livros, tá? Então a partir dali eu falei até 21 anos, mas é nessa faixa aí, algumas coisas matemáticas, outras coisas não. Ele era muito comum virar à noite acordado, então ele trabalhava muito, tá? O Newton era daqueles trabalhadores incansáveis. O cara trabalhava, ralava, e quando ele estava envolvido com uma questão, ele não parava para nada. Não parava para comer, não parava para tomar água. Então muitas vezes o pessoal que colocava lá um prato por baixo da porta dele falava que quando ia colocar o outro prato o pessoal da refeição lá da universidade, ele morou em Trinity, né, muito tempo lá em Cambridge, então o pessoal falava que já conhecia o estilo dele. Quando ele não descia no restaurante, tinha uma pessoa lá que era mais digamos assim atenciosa e levava o prato lá de comida para ele comer. Mas às vezes quando ia levar o prato da outra refeição, o primeiro prato ainda estava lá, ou às vezes o gato que ele tinha já tinha comido muita coisa. Então tem muito disso aí, tá? Agora uma outra questão aqui, ele e Leonardo da Vinci, quais deles foi mais genial, abrangente em suas atuações? Leonardo da Vinci indiscutivelmente, tá? O Leonardo da Vinci, em termos de maturidade, ele tinha um nível de maturidade muito maior do que o Newton. Esses furos, esses rombos, essas facetas, essas lacunas que a gente fala do Newton, então o Newton é uma pessoa de abismos, né? Um cara que está lá em cima em muitas áreas e num nível muito abaixo da média da população em outras áreas.
Já o Leonardo da Vinci, não. Leonardo da Vinci é um cara muito fera, um cara muito bom em muita coisa, também estudou várias áreas, mas estudou também mais o lado humano, né? Chegou mais próximo da medicina, mais preocupado em ajudar as outras pessoas. Então, o Leonardo da Vinci, nesse ponto, em termos de maturidade, ele tinha um nível de maturidade maior enquanto pessoa, enquanto nível de maturidade consciencial. Agora, se for ver só o lado genial, que quando a gente fala em gênio, nem sempre a gente está falando em maturidade, então são coisas diferentes. Eu posso ter um gênio brilhante, que é o caso do Newton. Então o Newton, indiscutivelmente, eu vejo ele como um cara genial. Então nesse ponto ele era fora de série em termos da genialidade, tanto quanto o Leonardo da Vinci em algumas situações. Então, dentro do processo lógico, o Newton era o cara. E já dentro do processo da criatividade, das invenções, da inventividade, aí o Leonardo da Vinci passava, né, em termos da genialidade. Mas num espectro mais amplo, eu acho que até o Leonardo da Vinci, se fosse ver genialidade aí, pegando um nível de áreas maior, o Leonardo da Vinci ainda, eu acho que já tinha esse nível maior, tá? Embora, aquilo que eu falei, na área lógica, o Newton é um cara que realmente foi lá para frente em termos da média da população. Por isso aí que vem a genialidade. Então, um ponto que é importante falar é esse Annus Mirabilis, que foi uma época que teve uma peste na Inglaterra. As pessoas saíam, então era necessário até sair das cidades, e ele voltou para sua casa no campo. E aí, esse momento, ele passou lá 2 anos da vida dele, entre 24 e 25 anos, foram os anos que ele teve as maiores descobertas todas da vida dele, então, nesse período aí. Depois ele passou a tratar de escrever, desenvolver algumas ideias e tudo mais, para complementar. Então, esse processo, o Newton fez. Interessante que ele fez quando não tinha contato com o livro, não tinha contato com outras pessoas. Então era ele e um monte de tempo para fazer reflexão, tá? E diziam que nesse período ele era muito mal fazendeiro, né? Ele não conseguia tomar conta das ovelhas, porque ele ficava lá no pensamento dele 6 horas lá imerso naquele nível de pensamento, esquecia tudo que estava ao redor, tá? Então isso acontecia aí. Mas nessa época que ele desenvolveu o cálculo, desenvolveu a questão da lei da gravidade, desenvolveu as leis do movimento e um monte de outras situações. Então aí é famoso, né, pelas 3 leis. Algumas coisas aí eu já falei, tá? Um ponto interessante aqui, ó. Ele chegou a fazer um glossário, nas anotações dele, tinha um glossário pessoal de 7.000 palavras sobre alquimia. Então a gente vê aí o nível também da cientificidade que ele fazia, o nível de tratamento que ele fazia e tudo mais. Poxa, não é qualquer pessoa que cria para si, para o seu estudo, né, sem interesse em publicar, um dicionário com 7.000 palavras para entender melhor a profundidade daquele assunto. Então isso aí é bem interessante, aí a gente vê o espírito científico, né? E também da genialidade do Newton, nos cadernos de anotação dele lá, acharam também cálculos, que ele fazia o cálculo para chegar num determinado resultado, e ele trabalhava com 55 casas decimais. Alguém já pensou que é isso, trabalhar com 55 casas decimais? A gente com computador, com Excel, com outros recursos aí, a gente não tem nem necessidade, né? Eu digo a gente como sendo a maioria das pessoas, tá? Talvez alguém de vocês aí é exceção desse processo, mas eu digo um simples mortal como eu, que não sou mortal, a gente vive ainda, mas vamos colocar só a expressão, a gente não costuma trabalhar com esse nível de precisão. E claro, hoje a gente tem recursos que na época ele não tinha, então a gente vê que ele realmente não tinha preguiça mental, né? Para fazer hoje às vezes a pessoa, para fazer um cálculo de somar um número com o outro, já vai procurar a calculadora e tem uma certa até preguiça mental de fazer o cálculo de cabeça, enquanto ele lá ficava trabalhando com as 55 casas decimais. Isso serve para a gente refletir, tá? Eu acho que dá um impacto até na nossa postura, o nosso jeito, quanto que a gente pode às vezes mudar. Aí tá a capa do livro, Filosofia do Princípio.
Aqui um telescópio, esse não tinha falado. Ele ficou muito famoso. Ele ficou famoso na Inglaterra por esse telescópio aí. Tá? Talvez não seja exatamente esse, mas esse é um modelinho do que ele fez, uma réplica aí do modelo que ele fez. Tá? Esse telescópio é o seguinte: na época, a técnica que usava fazer telescópio era diferente. Como ele entendia de lentes, entendia de ótica. E detalhe, ele construía tudo. Newton tinha uma habilidade manual fora de série. Então esse telescópio ele construiu todinho. Ele esculpiu a madeira, ele fundiu a lente, ele criou a lente, ele fez o espelho da lente. Então ele passou a usar a técnica da reflexão para fazer o telescópio, e com isso ele diminuía a curvatura, diminuía, digamos assim, a distorção da imagem. Então esse modelinho desse microscópio, ele foi o microscópio mais potente da época. Então antes existiam já telescópio, tá? Antes já existiam aqueles telescópios grandes de mais de 2 metros e tudo mais, mas nenhum era tão eficiente quanto esse de 15 centímetros. Essa figura aqui é bem pequenininha, tá? É 15 centímetros que tinha o telescópio dele, uma reguinha de 15 centímetros, é uma coisinha de nada, mas ali ele fez tudo, tá? Quanto ao princípio, eu realmente não cheguei a ver se tem na holoteca, tá? Ele é um livro muito fácil para comprar, eu cheguei a comprar esse livro, é um livro que hoje já tem bastante réplica aí do livro, é bem tranquilo então para achar o livro. Eu acho que tem na holoteca sim, tá? Eu realmente só não cheguei a procurar, mas é possivelmente que tem esse livro. Que tipo de alquimia trabalhou? Relacionada à química, transformação de metais em outros? Sim. Ou relacionada à bioenergia, transmutação bioenergética? Eu diria que mais nessa parte da química mesmo, tá? A questão da bioenergética, pelo menos não tem nada descrito dele sobre isso. Então é mais difícil da gente saber. Mas está mais nesse processo mesmo de uma certa mistura da questão química, embora tem relatos sim que entra um pouquinho aí, vamos colocar já nessa bioenergia, alguma coisa de ectoplasmia. Eu acho que o Newton chegou a pesquisar sim, tem umas frases lá que eu interpreto como sendo alguma coisa de ectoplasmia que ele colocou lá nas reações que ele estava trabalhando, na modificação da matéria, de uma pessoa modificando a matéria, essa influência, mas como eu acabei de falar, é uma interpretação minha sobre uma determinada informação que está pontuada. Então não tem uma clareza disso, tá? Ou seja, não está descrito dessa forma, precisa ser interpretado dessa forma. Então eu coloco aí já um nível de segurança até nessa informação, mais a nível de hipótese, não exatamente como fato, tá ok? O Newton, aí a gente vai falar um pouquinho de amparo. Ele teve uma pessoa que foi chave na vida dele, que foi o Halley. Então foi talvez aí a pessoa, né, na fase de trabalho dele, foi a pessoa que mais foi amparador do Newton na vida do Newton. O que o Halley fez? Um dia que o Halley era um pesquisador e ficou famoso lá pelo cometa Halley, mas ele fez uma visita uma vez ao quarto do Newton e ele lá viu uma série de materiais e ficou espantado como o Newton tinha tanta informação e nada publicado daquilo. Então ele chegou até mesmo a folhear algum material lá junto com o Newton e realmente ficou assim encantado com tudo que o Newton tinha feito e não tinha publicado. Então o Halley incentivou muito o Newton a publicar, e os 2 livros aí que o Newton publicou, que deu esse avanço gigantesco no processo da ciência, foi em função então da insistência do Halley para que o Newton publicasse esse material todo. Tá? A questão, aí a gente coloca selos, é bastante comum, né, o processo. A energia, aquilo que eu estava falando lá, que é a minha interpretação, tá?
ele coloca assim algumas coisas, ó. Essas duas frases aqui, ó. Não terão as pequenas partículas dos corpos certos poderes, virtudes ou forças pelas quais agem à distância? Aí é mais um processo que poderia ser interpretado como energia, tá? Mas a gente não sabe o que era exatamente que ele estava querendo escrever. Ou então sobre possível hipótese aí para ectoplasma. Uma substância etérea capaz de contração e dilatação, fortemente elástica, e numa palavra muito parecida com o ar em todos os aspectos, mas muito mais sutil. Então o que a gente faz? Como esses textos aí a gente vai achando, né? Tinha a ver com o éter, tinha a ver com essas pesquisas da alquimia, que é basicamente questão da ectoplasmia, tá? Então isso ele chamava de substância etérea nessa situação, tá? Mas até que ponto esse éter não era o ectoplasma, entende? Aí fica assim, é difícil para saber isso, tá? Então a gente levanta possibilidades que talvez tenha que ter outro nível de pesquisa, outra situação, talvez até mesmo contato mais extrafísico, direto aí com outras consciências, para poder ter uma afirmação melhor de como interpretar com um nível maior de precisão esses dados que a gente vai colhendo ao longo dos textos que o Newton fez. Tá? O Newton, em termos de produtividade, ele foi presidente, então, da Royal Society, que era a principal sociedade científica da época. Ela existe ainda, essa situação. Ele ficou presidente aí durante 20 anos, e agora aí a gente vê um pouquinho já a própria questão física dele, né? Ele faltou apenas 3 reuniões, tá? Reuniões semanais em 20 anos. Então a gente vê assim, já era uma fase mais adiantada da vida de Newton. Então a gente vê o quanto que o cara realmente tinha um nível de dedicação, de responsabilidade e tudo mais. Aí vai um pouquinho daquela síndrome de Asperger, só para a gente não pegar assim, achar que tudo na vida do Newton era autismo, tá? Não é isso. O Newton, ele tinha lá a sua relação com outras pessoas, com outros pesquisadores, sim, tá? Mas não era uma pessoa fácil para lidar, não era uma pessoa sociável, muito pelo contrário. Casa da Moeda, eu já tinha comentado. As técnicas aí eu já coloquei. E aí algumas fotos, ó. Newton, então, aos 46 anos, ele era tido até como uma pessoa bem conservada em termos da idade. Para a época, assim, ele era mais jovial. Aos 69 anos. E aí aos 83 anos, mais próximo já da dessoma. Mas então, assim, pelo que a gente vê, pelo que o pessoal fala mesmo, a aparência do Newton, ele era uma pessoa, aparentava ser mais novo, mais remoçado do que ele realmente teria a idade. Aí algumas figuras, trabalha com cálculos, medalhas. Estou passando rápido aqui, se tiver alguma aí foto para vocês comentários, vocês dão um toquezinho. Questão do corpo, então, do Newton. Excelente saúde, psicomotricidade fora de série, e ele era um cara que tinha muito maltrato com soma. Então eu já falei, às vezes ele passava várias noites acordados. Teve uma vez que ele pirou mesmo, ficou doidão, porque ficou lá, eu acho que 3 dias sem dormir nada, 3 ou mais dias, só pensando numa ideia, não parou nem um pouquinho, que ele estava muito entretido lá na situação. Ele ficou um tempo até para se recuperar disso. Ele fazia, por exemplo, para testar as lentes, como era muito caro criar uma lente, desenvolver, fundir uma lente, criar, às vezes ele usava o cristalino do olho, então ele colocava um metal aqui, fazia umas alavancas para ficar mexendo o olho. Então ele tinha uma série de maus tratos com o olho, comida eu já falei, e intoxicação. Ele teve um nível altíssimo de intoxicação. Foi feita análise já de DNA de alguma parte do corpo dele, que investigaram e viram que o nível de intoxicação dele do chumbo era altíssimo. Por quê? Porque ele trabalhava muito com aqueles tachos de alquimia, aqueles tanques, aquelas coisas, e dentro do quarto dele, fechado. Então aquilo não era num laboratório
da faculdade, era no próprio quarto do Newton. Então ele tinha muito volume de chumbo no corpo dele. Até o pessoal fala que isso aí era incrível. Como é que um cara que poderia ter tanto nível de chumbo não teve problemas? Tá? É exatamente a questão do chumbo, né? Porque ele era um dos metais que era trabalhado, tá? Não era o único, mas isso acabava impregnando ele quando ele respirava e tudo mais. Tá? Questão energossomática, ele trabalhava muito, dormia muito pouco, mesmo nos dias que ele dormia era realmente 3 a 4 horas, tinha uma força presencial muito marcante. Vigor físico também. Psicossoma, ele não teve relacionamentos, ele teve um envolvimento homossexual, então ele teve um relacionamento homossexual, mas era coisa pontual. Depois teve um nível de autoculpa muito grande por isso, ficou doido também um período por causa disso. Aqui, ó, era 5 dias que ele chegou a ficar acordado, então teve problema por isso. Tá? Teve problemas de momento paranoico e tal. Ele tinha um nível de competitividade muito alto, então aí algumas deficiências. A gente está vendo que o psicossoma dele aqui é mais difícil tirar alguma coisa de melhor. Então a gente vê a disparidade. A pessoa que cresceu muito numa área e na outra área não tanto. E agora a gente chega no mental soma, algumas coisas de raciocínio, o cara é fora de série também. Então ele era considerado um gênio da ciência, trouxe muitas verpons, verdades relativas de ponta, multidisciplinar, então sabia jogar em várias áreas, concentração fora de série, detalhista, teve colapso nervoso, perfeccionista e faltou inteligência evolutiva. Então, mesmo no mental soma, tinham questões fortes e fracas aí. Esses trafores e trafalhos a gente já comentou eles. E a análise da consciência. Então, nível de ProEx, macro ProEx, foi completista e tal, pode aprender, e o perfil conscienciométrico. Então, aqui a gente vai falar algumas coisas, vou falar mais rápido só para a gente ir concluindo também essa conferência. Mas aí parecia que o Newton tinha uma ProEx muito bem entrosada, ou programação existencial, mas não necessariamente que tenha feito com os cursos intermissivos, mas vamos colocar um certo nível de programação muito bem entrosada com o momento. Então ele estava aquela pessoa certa no momento certo. Eu diria que isso foi o Newton para ele conseguir trazer essas ideias, materializar essas ideias aí para o planeta. Então acho que foi muito positivo nessa época. Eu acho que ele teve um nível de entrosamento muito grande nisso. Se ele foi completista, eu não saberia dizer, pela simples situação. Por tudo que ele fez na ciência, sim, mas teve áreas que ele se comprometeu. Então, por exemplo, quando ele era presidente lá da Casa da Moeda, ele fez perseguições a algumas pessoas que eram raspadores de moeda para ficar com o cobre da moeda e levou à dessoma de algumas pessoas. Então ele teve envolvimento na dessoma de algumas pessoas. Tudo bem que naquela época tem os atenuantes e tal, mas nesse ponto aí se coloca uma certa dúvida se ele foi completista. Independente de ter sido completista ou não, ele foi uma pessoa que teve muitos méritos pelo que ele fez na vida, pelas suas realizações. Então aí esses méritos eu acho fora de série. Então isso aí é um ponto a se pensar. Mesmo não sendo completista, às vezes a pessoa pode ter terminado uma determinada vida com louvor, ou seja, ter sido recebido muito bem extrafisicamente. Eu acho que mais ou menos foi o que aconteceu com Newton. Uma questão, professor, o senhor poderia dar informações sobre o curso Biografologia? Tá ok, Magda, obrigado. Eu vou falar já em seguida, tá? Eu só vou fechar algumas questões aqui. Eu vou passar até um dos pontos aí que queria justamente passar sobre o curso Biografologia, tá? E conscienciometria do Newton, acho que a gente já foi fazendo aí. Então, algumas frases, ó. Minha melhor amiga é a verdade. A natureza das coisas em si são as mesmas para todas as nações. Então, a ideia do universalismo, do conhecimento científico. Sou amigo de Platão, sou amigo de Aristóteles, mas a verdade é a minha melhor amiga. Essa frase é meio que o princípio de descrença, aí até certo ponto, se a gente for analisar com mais calma. Não mostrei perspicácia especial, apenas a capacidade de me dedicar pacientemente a pensar. Então, ele valorizava ele sendo uma pessoa que pensa. Mantenho um assunto constantemente diante de mim, até que a primeira aurora se abre lentamente, pouco a pouco, em luz clara e completa.
Aí a ideia que ele fala, né, aquela aura científica, aquela ideia, então isso é a persistência do pensar. Ele passa essa lição de vida para a gente, talvez. Ele foi um cara que realmente soube ter a paciência e a persistência, a dedicação no pensar, na forma de pensar, para querer o novo, querer a verpom, querer a verdade. E aí a frase que eu tinha comentado antes lá, que era a frase final aí da questão. Então eu vou... se alguém tiver mais dúvidas, vocês podem colocar. Eu quero agora fazer até deixar aqui uma divulgação, como até já foi comentado aí, sobre o curso Biografologia. Então, o curso Biografologia, a gente tem esse curso na modalidade EAD, modalidade então à distância. E esse curso a gente está justamente com uma turma iniciando agora. A turma, até o ambiente de ensino já foi aberto e nós vamos ter as inscrições até a próxima quarta-feira. Ele é um curso que ele é modular, eles são 10 módulos ao todo. E a primeira aula online que a gente vai ter vai ser na próxima quinta-feira. Mas o conteúdo do curso ele não se restringe só às aulas online. Tem toda uma metodologia que é trabalhada no curso. Então tem uma série de atividades que são feitas no ambiente de ensino. Tem uma série de aulas pré-gravadas, conteúdos já pré-gravados. E uma série então de dinâmicas que são feitas ao longo do curso. E esse curso ele tem entre os objetivos a própria metodologia, a forma, o jeito de pesquisar biografias sobre a visão do paradigma consciencial. Então até aquela pergunta foi comentada lá no começo sobre retrocognições e tudo, isso aí a gente expande muito mais no curso essa visão. A relação das bioenergias com a pesquisa da biografia, relação da interassistencialidade com a biografia, a relação da biografologia com outras áreas do conhecimento como um todo, como que vai se relacionar aí essa ciência, e a gente passa dicas de pesquisa de biografias, desde um roteiro de uma pesquisa de biografias, até mesmo como estudar, né? Qual biografia eu vou estudar? Como teve uma pergunta lá, eu acho que foi do Alessandro. O Alessandro acho que comentou lá no começo, não sei se foi o Alessandro, posso estar enganado aqui, tá? Mas que perguntou lá a questão, como é que eu fui pesquisar o Newton? Então, um pouco assim, de algumas pesquisas que eu já fiz e conversando com outras pessoas e conversando com pessoas também que já fazem esse curso Biografologia, que a gente tem ele desde 2007 na modalidade presencial. Então, a gente já vai pegando alguns macetes aí para compartilhar. O curso, então, nesses módulos, vai ter um módulo que é mais a ambientação, que é esse módulo que está acontecendo agora, e a gente passa os objetivos do curso, os benefícios do curso, as ideias, o conteúdo. A gente passa também um módulo sobre biografologia e paradigma consciencial, um módulo sobre metodologia de pesquisa de biografias. Ao longo do curso vão ter 2 apresentações de biografias, mas com uma ênfase um pouco maior, não na apresentação da pessoa em si, mas um pouquinho mais na metodologia de como foi feita essa pesquisa, o que aconteceu durante a pesquisa. Também nós temos aula específica sobre exemplarismo, ou seja, como aprender, né, como melhorar a nossa aprendizagem pelo exemplo, tá? E aí outras ideias, por exemplo, sobre autobiografia técnica e por aí vai. Então tem muitas informações que a gente tem para passar, para compartilhar, para trocar ideias sobre esse processo, e também tem a possibilidade de fazer o aluno fazer uma pesquisa. Então fica o convite. Quem tiver interesse por esse assunto, é o curso Biografologia. Eu vou pedir até para o Ricardo, que está dando suporte para a gente, escrever ali o e-mail contato@apexinternacional.org. Então quem quiser mais informações sobre o curso Biografologia, pode escrever para esse e-mail. Eu mesmo vou estar consultando hoje esse e-mail mais tarde e vou passar aí as informações que vocês tiverem interesse, tá ok? Então fica aí o convite, e se alguém tiver mais dúvida, a gente está aí à disposição também, tá? Então vou pedir, a gente vai encerrar agora a apresentação, a gente vai fechar a filmagem, mas eu vou ficar no chat aqui ainda um pouquinho, se alguém tiver alguma dúvida a gente esclarece. Então uma boa tarde a todos, eu que agradeço aí a presença de vocês e a troca de informações que a gente teve. Até mais.